Shalom do Pai, povo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a malícia do pecado venial. O pecado venial, ainda que não mate a alma, fere-a contudo. Ninguém que não ofenda gravemente a Deus não deixa de o agravar. Não é um mal tão grande como o pecado mortal, mas não deixa de ser maior que outros que possam pesar sobre as criaturas. Uma mentira, uma imprecação, é mal maior que a condenação ao inferno de todos os homens, santos e anjos. Ou seja, quando nós, em nome do pecado ser pequeno, nós queremos ofender a Deus, é sinal que nosso amor é medíocre. E esse pecado nos levará a cair também nos pecados mortais. Os pecados veniais ou são deliberados ou indeliberados. Ou seja, a pessoa peca de forma livre ao buscar o pecado venial, ou de forma involuntária ela acaba caindo nesse pecado. Estes são os que o homem comete sem pleno consentimento e claro conhecimento. Os deliberados são os que se cometem com vontade livre e com olhos abertos. Não falamos aqui dos primeiros, isto é, dos que se cometem por pura fragilidade humana. Destes nenhum homem fica isento. Em muitas coisas nós todos caímos. Tiago 3, versículo 2. Aí aqui é importante nós entendermos que tantas vezes nós somos inudibriados pelo mundo, pela carne, de achar que tal pecado é inevitável, então vou fazê-lo. Devemos ter essa atenção. Todos os homens, mesmo os santos, cometem faltas. Se dissermos que não temos pecado, seduzimos a nós mesmos e a verdade não habita em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz São João: por causa de nossa natureza corrompida pelo pecado, trazemos em nós mesmos a inclinação para o pecado, de modo que sem uma graça especialíssima, qual a concedida à Santíssima Virgem, é-nos impossível passar a vida sem pecados veniais indeliberados. Semelhantes faltas, nosso Senhor permite até em seus servos mais fiéis, que se consagraram por inteiro ao seu amor, para conservá-los na humildade e mostrar-lhes que cometeriam sem dúvida alguns pecados graves, se sua mão divina não os preservasse. Pois que tantas vezes sucumbem às faltas leves, apesar de seus bons propósitos e resoluções. Caindo, pois, em tais faltas, humilhemo-nos, reconhecendo nossa fraqueza, e avivemos o nosso zelo, redobrando nossas orações, para que Deus sobre nós estenda seu braço poderoso e não permita que cometamos algum pecado mortal. Tratamos aqui, portanto, só dos pecados veniais, que são cometidos com plena deliberação, ou seja, aos olhos abertos, aonde queremos de fato pecar. Estes, com o auxílio de Deus, podemos evitá-los todos, e assim procedem muitas almas santas que estão resolvidas a antes morrer que cometer um só pecado venial de forma deliberada. É que vai falar São Luís Gonzaga, São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Também Santa Catarina de Gênova dizia o seguinte: para uma alma que está unida a Deus por um puro amor, o menor pecado é mais intolerável que o próprio inferno. E de si atestava que desejaria antes ser lançada no mar de fogo do que cometer de forma deliberada um só pecado venial. E com razão falam assim os santos, pois iluminados pela luz divina, conhecem claramente que a menor ofensa a Deus é um mal maior que a morte e a aniquilação de todos os homens e anjos. Quem terá a ousadia de dizer: isto é só um pecado venial, e, portanto, não é um grande mal? Pergunta Santo Anselmo.
Se Deus é ofendido, como se poderá afirmar que isso é um pequeno mal? Se um súdito dissesse a seu rei: em outras coisas obedecer-te-ei, mas neste ponto não, porque não é de grande importância, que castigo e repreensão não mereceria este servo em atrever-se a falar isso para o rei? Santa Teresa dizia: provera a Deus que temêssemos tanto os pecados veniais como tememos o demônio, pois eles nos podem prejudicar mais que todos os demônios do inferno. E a santa repetia muitas vezes às suas filhas: Deus nos guarde de todo, mesmo do mínimo pecado venial deliberado. Isso vale em especial para uma pessoa religiosa, conforme as palavras de São Gregório Nazianzeno. Toma a peito que uma única ruga em tua alma mais te deixa desfigurado que uma grande chaga para aqueles que habitam na sua vida secular. Ou seja, também uma expressão usada, os mundanos. Aparecendo diante do rei uma cozinheira com as vestes todas manchadas. Não a repreenderá justamente por ser uma cozinheira, que vai comparando, né? Se uma cozinheira for chegar diante do rei, o rei não vai reclamar porque ela está suja, porque é o ofício dela, está trabalhando e em decorrência disso ela pode acabar se sujando pela cozinha. Mas ficará descontente, indignado, vendo a única mancha nas vestes de sua esposa, a rainha. Do mesmo modo procede Jesus Cristo, com as faltas dos mundanos e de suas esposas. Desgraçado é o religioso que não se importa com os pecados veniais. Nunca se tornará santo, nunca encontrará a paz. Enquanto Santa Teresa não se desprendeu de certas faltas pequenas, não fez progresso algum na piedade e sentia-se infeliz, vendo-se privada de toda a consolação divina e humana. Justamente esta é a razão porque tantas almas consagradas ao serviço de Deus levam uma vida infeliz e não acham a paz. De um lado, privam-se das alegrias do mundo e de outro lado não experimentam as consolações espirituais. Porque sendo mesquinhas para com Deus nosso Senhor, também se mostram ávaro para com elas. Entreguemo-nos sem restrições a Deus, que também se dará de forma incondicional a nós. Eu pertenço ao meu bem-amado, e para mim se volta ele. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 10. É interessante que tem um monge que contou uma história para um discípulo seu. Alguns atribuem essa história a Santo Agostinho, mas há controvérsias. Um certo homem estava em cima do muro e de repente os anjos começam a chamá-lo para vir e descer esse muro e vir para o céu. Depois os demônios estão lá, sem fazer nada, sem chamar esse homem que está no muro. Depois que ele conseguiu ir para o céu, ele teve a oportunidade de perguntar para os demônios, mesmo de longe: por que vocês não me chamavam? E os demônios responderam: é porque, na verdade, aquele que está em cima do muro está conosco, porque o muro é nosso. Essa lição que nos ensina o seguinte: muitas vezes nós não nos entregamos a Deus por total, e nem nos entregamos ao mundo, vivendo de forma medíocre. Não lutamos contra o pecado e não lutamos para sermos santos. Então ficamos numa vida infeliz, sem gozar daquilo que é santo e sem gozar daquilo que é pecaminoso. A nossa decisão deve ser de forma radical pela santidade. Devemos pedir todos os dias essa graça ao Senhor. Vamos ainda continuar falando sobre as consequências do pecado venial. Talvez alguém dirá: os pecados veniais vão me impedir na minha perfeição, mas não expulsarão da minha vida a graça de Deus, nem me privarão do céu, mesmo que cometa muitos. Isso me basta, quero apenas me salvar. Quem pensa assim
Ouça o que diz Santo Agostinho. Como dizes que te basta a salvação? Ao dizeres, basta-me isso, já estarás perdido. Primeiro ponto. Para bem entenderes esta máxima e veres os perigos oriundos dos pecados veniais deliberados e habituais, pondera que o costume de se cometer pecados veniais produz na alma a inclinação para os pecados mortais. Assim, o costume de se conservar pequenas apatias é a origem dos grandes ódios. O hábito de furtar coisas pequenas levam a grandes roubos. Uma afeição menos criminosa arrasta à luxúria, ao pecado da carne, ao adultério, à fornicação. São Gregório diz: a alma nunca fica detida no lugar em que caiu, rola sempre para mais baixo. Como as doenças graves não se originam de uma extravagância considerável, mas de pequenas e contínuas, assim também as faltas graves são muitas vezes resultados de pecados veniais. O padre Alvarez diz: as apatias continuadas, as curiosidades repetidas, as impaciências, intemperanças amiudadas, não matam de forma imediata a alma, mas a enfraquecem de tal modo que, se for acometida por uma grave enfermidade, isto é, por uma forte tentação, não poderá resistir e sucumbirá. Os pecados veniais, é verdade, não separam a alma de Deus, mas a distanciam dele e a expõem assim a grande perigo de perdê-lo. Quando Jesus Cristo foi aprisionado no horto, São Pedro não queria abandoná-lo, mas só de longe é que o seguiu também. Assim também, não querem separar-se de Jesus pelo pecado mortal, mas seguem-no de longe, não querendo evitar os pecados veniais. A quantos, porém, não sucede o mesmo que aconteceu a São Pedro. Apenas entrado na casa do sumo sacerdote, indigitado como discípulo do Salvador, negou com o juramento: não o conheço. São Isidoro diz que Deus deixa, com toda a razão, cair em pecados mortais os que não evitam os pecados veniais, em castigo de sua negligência e do seu fraco amor. Já antes dele dissera o sábio: quem despreza as coisas pequeninas, pouco a pouco sucumbirá. Eclesiastes 19, versículo 1. Não digas, portanto, que é um mal pequeno o hábito de cometer pecados veniais, diz São Doroteu, mas considera antes suas consequências. O mau costume é uma úlcera que consome o coração, tornando-o fraco para resistir às tentações e roubando-lhes as energias para vencer as grandes. Não faças pouco caso de tuas faltas, por serem pequenas. Escreve Santo Agostinho: teme-as antes por serem muitas, pois seu número poderá causar a ruína que sua gravidade não ocasionou. E noutra parte, acautela-te para não seres esmagado pelo peso de uma grande pedra, mas não cuidas que pode ser sufocado por um monte de areia. Isso se refere aos pecados veniais, que cometidos continuamente e por costume, sem se cogitar em emendar-se, tiram ao homem o temor de cometer pecados mortais e de combater os pecados graves. Quem não teme muito o pecado está perto de cometê-lo. Por isso, São João Crisóstomo não hesitou em afirmar que devemos temer quase mais os pecados veniais, habituais, que os pecados mortais, porque estes inspiram por si terror, ao passo que aqueles são tidos em pouca conta. A alma não liga para esses pecados e acaba se escravizando neles. Diz o livro do Cântico dos Cânticos: prendei as pequenas raposas que devastam as vinhas. Não diz: prendei os leões, os leopardos, mas as pequenas raposas, pois aqueles são temíveis.
Por isso, acautela-se contra eles e previne-se o dano. No entretanto, estas são desprezadas e, afinal, arruinam por completo as vinhas, aí construindo suas tocas e secando-lhe as raízes. Da mesma forma são os pecados veniais, continuados e cometidos a olhos abertos. Secam os nossos desejos piedosos, nos deixam sem raízes espirituais e assim deixam a nossa alma na tibieza e na ruína total. Os pecados veniais, pois, cometidos com plena reflexão e por hábito, expõem a alma ao perigo de se perder, porque criam nela uma propensão para o pecado mortal e lhe roubam a força para resistir às tentações. Mas não é só isso. Esses pecados nos privam também dos indispensáveis auxílios de Deus, para que nosso espírito disponha nossa vontade para praticar o bem. Necessita da luz divina, e para que ela se mostre dócil e obediente aos movimentos da graça, necessita da assistência divina. Precisamos também do socorro incessante de Deus contra as potências do inferno. Senão, sucumbiremos, cairemos nas tentações do demônio, já que não possuímos nós mesmos as forças suficientes para lhe resistir. Deus é quem nos concede essa virtude, ou graça, e impede o demônio de nos assaltar com tentações a que não resistiríamos. Por isso Jesus Cristo nos ensinou a rezar: e não nos deixeis cair em tentação. Mateus 6, versículo 13. Aí pedimos a Deus que se digne a livrar-nos de todas as tentações às quais não poderíamos opor resistência. Mas que fazem os pecados veniais? Eles nos privam dessas luzes, dessa assistência e proteção de Deus. E então a alma obscurecida, fraca e árida, perde o gosto do que é celeste e mergulha-se no terrestre, com grande perigo de perder também a graça de Deus. É igualmente em consequência dos pecados veniais que Deus permite ao demônio que ele nos proporcione tão graves tentações. Uma alma que é avara para com Deus, bem merece que Deus se mostre menos liberal para com ela. Quem semeia pouco, também pouco colherá. Na visão das 7 rochas, o beato Henrique Suso viu muitos que se deixaram ficar na primeira rocha. Perguntando quais eram esses, Jesus respondeu-lhe: são os tíbios, que se contentam com viver sem pecado mortal e não aspiram a mais alto. A pergunta se eles se salvariam, respondeu-lhe o Senhor: naturalmente se salvarão se morrerem sem pecado mortal. Mas eles se acham em muito maior perigo do que julgam, querendo servir a Deus e a carne, o que é simplesmente impossível, e por isso ser-lhe-á extremamente difícil em tal disposição permanecer na graça de Deus. Nós queremos, como diz nosso querido Padre Paulo Ricardo, avançar para a segunda morada. É o projeto Segunda Morada, onde nós não lutamos somente mais contra os pecados mortais, mas contra os pecados veniais. Nós sabemos que tantas pessoas falam que não existe pecadão nem pecadinho. Isso é uma linguagem protestante. Existe de fato o pecado mortal e o pecado venial. É tanto que Jesus, durante seu julgamento, fala a um daqueles que estavam no julgamento: eis que o pecado deles é maior do que o teu. E o Senhor, falando isso, mostra a questão do pecado mortal e o venial, da gravidade do pecado. Também São João, em uma das suas cartas, ele vai falar que há pecados que nós devemos orar pela pessoa para que ela venha sair. Mas há pecados que, de fato, a nossa oração não adiantará para que a pessoa seja salva. De fato, ela precisa, né, se confessar, se arrepender profundamente para que ela seja salva. São João fala que são pecados que levam à morte.
Então tenhamos esses cuidados, porque muitas vezes nós vamos levando a nossa vida espiritual na brincadeira, vamos zombando de Deus, e de Deus não se zomba. Devemos acreditar na misericórdia, mas não devemos zombar da misericórdia divina. Como diz Santo Agostinho, Senhor, castigai-me nessa vida, para que eu não seja castigado na outra. Também São João Crisóstomo vai falar que teme quando Deus entrega a alma à sua própria vontade. Porque se Deus não a castiga nessa vida, essa alma, sem dúvida, será castigada na outra. Santo Afonso também pede a mesma coisa. Então o demônio, ele é muito esperto. Ele vai querendo que a gente leve uma vida medíocre, sem doação, sem sacrifício, uma vida preguiçosa. Quantas vezes eu sou tentado a ter esta vida, creio que você também, a viver conformado com o pecado, ou conformado com a santidade, o nível mais baixo possível, com o salário mínimo, a gente poderia dizer. Devemos ser pessoas que almejam ser trilionários da graça de Deus e que vão distribuindo em comunhão com os irmãos essa graça, que estão disponíveis a aprender com o irmão, mas também a transbordar desta graça, com humildade, mas com um coração magnânimo, com um coração generoso, assim como Deus é infinitamente misericórdia e generoso para conosco. Amém.